7 pensamentos mentirosos que pioram a sua ansiedade. É o que eu vou te contar nesse vídeo, então fica comigo até o final. A ansiedade é uma antecipação de ameaça futura e, com isso, o seu cérebro vai aprendendo com o passar do tempo estratégias que acabam piorando essa ansiedade. São formas de pensar recorrentes que inicialmente teriam realmente o papel de diminuir a sua ansiedade, de te afastar de um perigo significativo, mas acabam fazendo o efeito contrário. Vou contar para você 7 pensamentos que funcionam dessa forma e vou mostrar em cada um deles o que é que há de errado. Começando pelo 7º pensamento, que é: eu vou morrer. Esse é um padrão de pensamento clássico entre pessoas que sofrem com ansiedade, especificamente transtorno de pânico. Ele é despertado pela sensação de perda de controle e por algumas reações fisiológicas, muitas vezes associadas a um quadro de infarto, por exemplo. Contudo, observe que você já sentiu isso outras vezes e o máximo que aconteceu foram aqueles sintomas, aquelas reações fisiológicas piorarem de fato. Então, o desconforto com as reações fisiológicas em algum momento passou e você nem percebeu que tudo aquilo que você estava sentindo havia passado de fato. Então, esse é um pensamento extremamente disfuncional que só aumenta os seus níveis de alerta e, consequentemente, tudo que a ansiedade, tudo que um quadro de transtorno de pânico pode desencadear. Eu vou ficar louca. Esse também é um pensamento recorrente e ele é um sintoma cognitivo do transtorno de pânico. Ele acontece por causa da pressão que você sente na cabeça, por causa do excesso de pensamentos, por causa muitas vezes do descontrole emocional e que leva realmente a um descontrole comportamental. Então isso te assusta, faz você ter a sensação de que você está perdendo totalmente o controle das suas emoções, dos seus comportamentos, e parece que você não vai conseguir nunca mais controlar aquilo que você está fazendo, sentindo, pensando, e te dá a sensação de que isso só vai piorar. Então, pensar, eu vou ficar louca, eu estou ficando louca, acaba sendo realmente um pensamento extremamente recorrente que no momento em que ele passa pela sua cabeça, ele faz com que você fique ainda mais desesperada e realmente entre um desequilíbrio maior. Mas perceba que quando aqueles sintomas passam, você volta ao seu estado normal, você fica bem. Então, ficar pensando, focando nesse pensamento só faz com que a crise de pânico, o ataque de pânico piore no momento em que você está sentindo todas aquelas reações, tá certo? O 5º é: o meu coração está acelerado demais. Esse pensamento, ele é muito ruim, porque nesse momento você acaba fazendo hiperfoco em uma reação fisiológica que para você implica em um risco de vida. E aí, quanto mais você foca no fato de que o seu coração está acelerado, mais você sente ele acelerar. Não necessariamente isso está acontecendo, mas o que houve nesse momento é que você para de prestar atenção em outras reações, em outros pensamentos. Então, isso faz com que você volte toda a sua atenção para aquele batimento cardíaco e isso intensifica realmente a sua percepção, aguça a sua percepção e te faz acreditar que esse batimento cardíaco ele aumentou. Então, não necessariamente isso aconteceu. Mas à medida que você faz o hiperfoco, você fica com essa sensação e aí aumenta realmente o seu medo, aumenta a sua preocupação e, consequentemente, aumenta o seu nível de ansiedade. O 4º pensamento, que também é muito comum, é: agora eu estou tremendo. O que acontece? Você já começou lá no pensamento anterior prestando atenção em reações fisiológicas, né? Além de você estar muito preocupado com aquilo que te gerou a ansiedade, o seu cérebro agora está fazendo hiperfoco nas reações fisiológicas. Então, como ele começou a prestar atenção, por exemplo, no batimento cardíaco, agora ele começa a fazer, de fato, uma varredura, buscando outras reações que
signifiquem que você está em um quadro pior, que você pode realmente passar mal. Então, vai na mesma linha da preocupação com o batimento cardíaco. Diz respeito ao hiperfoco nas reações fisiológicas, e quanto mais você vai prestar atenção que o seu coração está batendo forte, que você está tremendo, que você está suando, seja qual for a reação fisiológica, mais a sua ansiedade vai aumentar, porque você realmente vai ter a sensação de que o seu quadro está pior. E aí, você já está se identificando com algum desses pensamentos que eu trouxe aqui? Fica por aí que ainda tem mais. Mas agora eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você precisa aprender estratégias científicas para lidar com a sua ansiedade, e também dar uma olhada no link que está aqui na descrição com o meu treinamento Adeus Ansiedade. É um treinamento passo a passo onde eu te ensino sobre todos os transtornos de ansiedade para você fazer uma autoavaliação e perceber em que quadro que você está, qual transtorno que você tem, e também eu vou te dando estratégias eficazes para te tirar de fato desse quadro patológico, tá certo? Então, não vai ter mais crise de ansiedade, você vai conseguir controlar os seus pensamentos, organizar os seus pensamentos, assumir de fato o controle das suas emoções. Dá uma olhada que o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos continuar. O terceiro pensamento é: as pessoas vão perceber que eu estou ansiosa e vão rir de mim. Esse é um pensamento muito comum em pessoas que têm ansiedade social, certo? Está relacionado com a preocupação excessiva de que as pessoas estejam observando o seu desempenho, de que as pessoas de repente percebam em você alguma coisa que está errada. É sempre uma leitura que você está fazendo de como as pessoas estão te percebendo. Claro que isso é uma leitura que você está fazendo, então não significa dizer que as pessoas de fato estejam pensando determinadas coisas sobre você. Geralmente, esse tipo de pensamento aparece quando você está se preparando para fazer uma apresentação, você foi convidado para uma palestra, enfim. Mas uma das coisas mais disfuncionais que a gente percebe nesse pensamento aqui é a ideia de que as pessoas vão perceber que você está ansiosa e vão rir de você por causa disso. Na realidade, quantas vezes você já viu alguém rindo de outra pessoa porque ela estava ansiosa? Existem tantas pessoas em um quadro ansioso hoje em dia que o respeito acerca disso, na realidade, tem aumentado muito. Então, dificilmente você vai passar por uma situação em que as pessoas vão rir de você porque perceberam que você está ansiosa. E aí, esse tipo de pensamento te prejudica muito, porque em vez de você agir de maneira natural, você começa realmente a agir de uma maneira mais caricata por causa da preocupação de como as pessoas estão te percebendo, aumentando de fato o risco de você ter um comportamento disfuncional aqui, um pouco mais exagerado ali, mas isso também não significa que as pessoas vão rir de você por causa disso. Então, à medida que você tem essa preocupação excessiva, você acaba realmente se comportando de uma maneira que acaba chamando mais a atenção das pessoas para você. O segundo, vou gaguejar e passar a maior vergonha da minha vida. Também tem a ver com a ansiedade social. E eu quero te dizer o seguinte, gaguejar não é uma exclusividade sua, sabe? Gaguejar durante uma situação em que o estresse está aumentado, a ansiedade aumentou, não é uma exclusividade sua. Diversas pessoas passam por uma situação assim, e não necessariamente apenas pessoas que têm ansiedade social, né? Na ansiedade social, isso acaba sendo mais significativo por causa da leitura que você faz, da preocupação excessiva com o que os outros podem estar pensando. Mas diversas pessoas podem gaguejar em uma situação em que elas estão fazendo uma apresentação. E também é importante pensar que, talvez, para uma pessoa que está ali na plateia, sem qualquer preparo, se ela fosse chamada para ficar no seu lugar naquele momento, provavelmente ela poderia passar por situações muito piores, porque tudo tem mais a ver com o despreparo do que com o gaguejar porque está nervoso ou nervosa. Então,
Pare de gastar energia com essa preocupação em relação a passar vergonha e gaste mais energia se preparando para fazer uma boa apresentação. E vá para a apresentação sabendo que você deu o seu melhor, que você está preparado, que você precisa começar a agir naturalmente, mas não é fingir que você não está preocupada, é pensar de uma maneira mais funcional. Então, você vai questionar esse pensamento. E aí? O que pode acontecer de pior se eu gaguejar? Será que eu vou passar a maior vergonha da minha vida? Então, na pior das hipóteses, a questão é que você não vai morrer. Então, você pode passar outras vergonhas lá na frente. Puxa, Psi, que coisa mais estranha de se dizer. Entenda comigo. Há um nível de catastrofização muito significativa nesse pensamento aqui. Vou gaguejar e passar a maior vergonha da minha vida. Imagina que quantos anos você já viveu até aqui e imagina o quantos anos você ainda vai viver para você considerar que essa situação, porque você gaguejou apenas, significa que você passou a maior vergonha da sua vida. Então, está extremamente disfuncional. Você precisa questionar esse pensamento e trazer ele realmente para um lugar de realidade. E o último pensamento é: estão todos me olhando e pensando mal de mim. Existem dois problemas nesse pensamento aqui. O primeiro é a ideia de que estão todos te olhando. Observe nessa imagem que eu coloquei que a pessoa com ansiedade social, ela tá ali, tá afastada dos demais, e ela realmente tem a sensação de que as pessoas estão olhando para ela, ó, a maneira como ela está se comportando. Mas perceba comigo que as outras pessoas estão cuidando da sua própria vida, estão rindo, estão se divertindo. Muitas vezes, essa ideia de que os outros estão olhando para você vem do fato de que você não está olhando para eles e você não percebe que eles não estão nem aí para você. Então, para você realmente começar a questionar esse pensamento, olhe para as pessoas. Dê uma olhadinha ao seu redor, sempre que você conseguir, você vai perceber que, na verdade, as pessoas não estão sequer olhando para você. Segundo, estão pensando mal de mim. Acaba sendo ainda mais disfuncional e está ligado a uma distorção cognitiva que é a leitura mental. A ideia de que você sabe o que as pessoas estão pensando. Na realidade, nós nunca sabemos o que as pessoas estão pensando. Nem quando elas mesmas verbalizam para a gente e dizem: eu estou pensando isso, isso e isso. Elas podem estar mentindo. Certo? Então, você nunca vai ter a total certeza daquilo que as pessoas estão pensando. Então, é realmente um pensamento completamente catastrófico, completamente disfuncional e vem carregado dessa certeza de que você sabe o que as pessoas estão pensando e está completamente errado. E aí, mais uma vez, a gente vai ter um comportamento de estar mais reprimido, né? Mais resguardado, não interage com ninguém. E nisso aí você acaba realmente chamando mais a atenção das pessoas do que se você interagisse, se você trocasse ali com as pessoas, tá certo? E aí, qual desses pensamentos mais te perturbam? Ou será que eu não falei nenhum dos pensamentos que mais passam na sua cabeça, mas você quer deixar escrito aqui nos comentários? Pode deixar que eu vou dar uma olhadinha e quem sabe fazer um vídeo especificamente sobre eles e analisar o que tem de mais disfuncional que acaba piorando os seus níveis de ansiedade. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada no treinamento Adeus Ansiedade, que com certeza vai te ajudar demais. Se cuida!